Thiago Spiked aqui falando com vocês, galera. Hoje é um vídeo de um tema importante que muitos me perguntaram, que eu vou falar aqui sobre alguns livros para estudar anatomia humana. Sim, me pediam bastante para indicar alguns, falar um pouco a respeito. E ao invés de só mostrar, eu quero também aproveitar e fazer umas observações muito importantes, né, de como são esses livros e da importância de você ter contato com estudos de anatomia realista, né, anatomia verdadeira, né, humana, e não ficar apenas um desenho estilizado. Então eu vou mostrando e conversando com vocês. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui, que é bem interessante, que é uma coleção, ó, saíram 4 volumes, muito legal, do mestre George Bridgman. Será que algum de vocês aí conhece o George Bridgman? O mestre dos mestres, quem ele foi? Mas o cara era tão poderoso assim? Bom, ele só foi professor de alguns artistas como Anita Malfatti e até do Will Eisner. Tá bom então. Ok? Então dá pra vocês terem uma ideia aí de como que esse método dele influenciou grandes artistas. Quem tá publicando esse livro no Brasil é a editora Criativo, que eu sempre comento aqui, né? A Criativo grande parceira minha, porque eles fazem um trabalho excelente nessa área aqui no Brasil. As edições saem muito boas, com uma ótima tradução. Os 4 livros do George Bridgman, conforme ele vai explicando, ele vai mostrando as partes a que ele se refere, de um modo um tanto passo a passo, para que vocês consigam entender do que ele está falando e como é essa estrutura. Então é importante, tá, gente? Livro de desenho, alguns são só de referência, mas esses daqui, eles são para se ler, tá? Então não é só para você ficar olhando a figura e virar a página, né? Vocês querem estudar de verdade, é para ler. Aí é pouco texto, ó. Então não sejam preguiçosos, livro é para ler, né? Então, por exemplo, ele vai explicar aqui, ó, sobre a questão das massas, né? Alguns vão até chamar talvez de silhueta. Então ele frisa aqui em alguns detalhes, veja, né? A dobra do pulso, que é uma dificuldade que muita gente tem, ó. Você tem o eixo aqui dos dedos e o eixo do pulso e do polegar, ó, para você entender o conceito do desenho da anatomia. Veja que não é uma coisa de fisioterapia, nada disso, é bem de desenho mesmo, para você entender como é a figura da anatomia humana e como você a representa. Então ele é bem didático mesmo, essa série do Bridgman. Eu recomendo que esse livro aqui você leia e tenha do seu lado um caderno de sketch, e conforme você vai lendo, você vai tentando rabiscar do lado alguma coisa do que ele vai demonstrando aqui para você. Ler, interpretar e fixar colocando na prática. Veja que são poses mais complicadinhas, mas ele tenta demonstrar com as massas, né, essa silhueta, essa forma da mão, que ela não fica aquele negocinho assim, né? Ó. Você fecha a mão, é uma coisa irregular, assim. E assim o livro ele segue. Então esse é a figura humana. O outro aqui, ó, a figura em construção. Aparentemente ele não tem ordem, tá? Você pode pegar qualquer um deles. Em todos vai ter uma breve apresentação de quem foi o George Bridgman. E aqui você tem outras partes do corpo. É muito importante, tá, gente? Eu vejo muitas pessoas que estão começando a desenhar, ou até que estão em nível intermediário, que nunca praticaram anatomia realista, viu? Ou, às vezes o cara ele segue uma linha mais de cartoon, ou até de mangá. Né? Cartoon é mangá, né? Mas vocês entenderam. E também tem um pouco de anatomia. Também tem. Você vai desenhar uma figura humana. Só que se você sempre pratica o que é estilizado, você vai estar criando a sua interpretação de corpo humano a partir de uma figura que já foi simplificada. Então algo lá já vai ser perdido nesse processo. Então se você vai desenhar um corpo humano que ele já é um cartoon estilizado, algumas coisas do mecanismo elas já estão simplificadas, não estão lá. Né? Você subentende que está. E aí quando você vai tentar desenvolver alguma coisa mais elaborada por conta própria, você vai sentir uma dificuldade e você não vai entender certas angulações, certas formas, certas até expressividades. E a resposta estava justamente aqui, em você ir na raiz. Então aqui já fica um puxão de orelha meu também para vocês. Eu sei que muita gente aí, eu quero desenhar cartoon, eu quero desenhar mangá, eu quero desenhar sei lá qual estilo que for, né, que não é realista. Cara, não deixa de estudar a arte realista também, principalmente a anatomia humana, porque vai te fazer falta. Eu estou afirmando isso para vocês. Olha aqui, ó, essa parte ele explica sobre a coisa de movimentos, ó, as silhuetas, os eixos, os ângulos, ó como é que fica de costas, né?
quando a gente levanta os ombros de costa, né? Ombros levantados, ombro abaixado. E um texto aqui que você vai lendo e acompanhando com a figura. Então é um livro bem didático, eu acredito que era mais ou menos como ele ministrava suas aulas. Ele ia explicando e provavelmente fazendo esses sketches, né? Talvez numa lousa ou algo do tipo. Mas o importante mesmo é você entender o mecanismo. É uma coisa que eu também falo em muitas das minhas aulas, né? Você não precisa ficar decorando um nome de músculo, né? Até tem, mas não precisa ficar decorando. Deixa isso para o fisioterapeuta. Você, como desenhista, precisa entender o mecanismo, saber o que tem, como isso é composto, para aí você aplicar. Conforme você vai amadurecendo, entendendo melhor, aí você começa a pegar detalhes mais minuciosos e até decorar o nome de alguns músculos ou até ossos. Então essa série do George Bridgman, ela segue nessa didática e é muito legal, cara, o mecanismo do corpo humano. Tá? Ele é um teórico que não vai te cansar de ler e tem essas imagens para você entender como que é essa explicação. Então os livros do Bridgman são muito legais para te elucidar e você entender mesmo o mecanismo da anatomia. Essa que foi a minha primeira recomendação. Tem 4 livros, todos publicados pela editora Criativo, vale a pena. O próximo eu vou mostrar aqui, ó, Vanderpool, certo? Tem 2 livros também publicados pela editora Criativo, um dos maiores nomes do desenho da figura humana, né? Durante muitos anos foi professor de desenho no Instituto de Arte de Chicago. Ele segue numa linha semelhante ao do George Bridgman, só que ele vai desenrolando alguns detalhes, né? Angulações do nariz, como você constrói, e também texto seguindo da imagem para você, né, captar bem a ideia, né? E o que eu achei legal é que ele mostra também alguns exemplos mais acabados, assim, né? O do Bridgman parece bem aquela aula que você está assistindo, que o professor vai fazendo uns esboços, né? Aqui ele também tem alguns exemplos aplicados, né? Ó, boca e queixo, né? Tem alguns desenhos, e aqui estudos mais soltos, em que ele vai explicando para você. Inferior, superior, né? Em detalhe, a explicação, e ó, aqui a aplicação. Orelha, muita gente não sabe desenhar a orelha. A cabeça, ó, relação do crânio. Então ele mostra o processo, vai explicando. Olha que referência legal esse aqui. Eu tô falando aqui, mostrando, espero que eu não tome um flag do YouTube porque tá mostrando desenhos, né? Enfim. Outro aqui, ó, Lutz, Manual Prático de Anatomia para Artistas. Esse livro aqui já é bem mais grossinho. Esse aqui, ele já tem bem mais imagens de referência mesmo, ó, e ele explica, né, os nomes, partes do corpo, como que ela é formada, ó, coluna vertebral, nomes de músculo. Então esse já é um livro mais de consulta. Então quando você está desenhando, se você quiser visualizar, né, os detalhes e entender alguma estrutura, você tem aqui um livro completo em que ele aborda as mais diversas partes do corpo humano, para você esclarecer. Então, em vez de você ficar pegando no Google cada coisinha, você tem um livro completo aqui, em que ele fala tudo. Veja que ele tem bem menos texto, ele mais ilustra e demonstra. Então, você que prefere um livro de consulta com mais imagens, o Lutz talvez seja mais a sua cara. Né, ó. Mão, tá vendo? Figura em movimento, ó. Fala um pouco de materiais. Então, esse aqui ele é bem completo. E é um livro mais de consulta e referências, tá? Os outros são mais teóricos, funcionariam como uma aula, né? Conforme você vai lendo, você vai pegando a mão. Esse aqui é um livro mais de referência para você consultar. E ele é bem mais completo, ó. A questão de anatomia, ele tem mais de 200 páginas. Esse daqui ele tem mais ou menos umas 100, então esse aqui é o dobro. Outro aqui eu vou mostrar, ó. Esse aqui é bem legal. Curso de desenho de Charles Bargue, né? O mestre que inspirou Picasso e Van Gogh. Grossão também, ó, mais de 230 páginas, 240 páginas quase. E esse livro ele também é mais teórico e interessante que ele propõe exercícios. Então fala um pouco sobre quem é o autor. E um dos métodos dele de exercício é que era o desenho de observação com figuras em gesso, né, parece, e jogava a luz em um determinado canto. E as pessoas tinham que enxergar a silhueta. Veja aqui um exemplo, né, ó. Só que era um modelo de gesso e você tem as sombras bem demarcadas para criar contraste. Então ele explica também como que você vai trabalhar com os exercícios que ele propõe nesse livro. Então além da silhueta, você enxergar, né, a parte da luz e da sombra. Então
Então primeiro ele explica como é o método de exercício dele, e aí você tem várias imagens, ó, de referência, tanto de detalhe, ó, só o esboço, e como você vai trabalhando com a sombra nela. Desde coisas mais simples até você aí, ó, veja, silhueta, já trabalhando com a sombra. Você identifica no desenho, ó, também não só a silhueta, mas já a área da sombra. Veja esse corte aqui e como era o modelo aplicado. E aí, daí pra frente, meu amigo, é só referência de imagem e exercício, para você captar bem, olha que legal, a noção de luz e sombra e também de estrutura. Então ele não tem tanta explicação, tá? É mais referência e exercícios propostos para você trabalhar. Esse livro é muito legal, muito bacana mesmo. Então se você aí quer estudar por conta própria, não tem acesso a uma escola, esse livro do Charles Bargue pode ser um bom estopim aí para você ter um método, né, para saber como praticar. Isso aqui, cara, com o lápis 6B, você já consegue praticar bastante aí. Ah, Thiago, você não tem nenhum autor brasileiro para mostrar aí? Tem mais um aqui que é o último, ó. Desenho artístico ao seu alcance, do Renato Silva, o mesmo autor do Manual Prático de Desenho, que é um livro que a gente teve bastante aqui, que eu sempre indiquei para vocês. É um livro capa dura, ó. E você tem diversas referências aqui, ó. Já aparece mais, já é um tipo de desenho mais com tinta, né, ó. Mais pincel, pena, ó, acabamento achurado, ó. Posições. Então é um livro que ele tem bastante referência visual, tem a explicação também aqui embaixo, mas é mais sucinta. Também é um livro de consulta, ó. Você tem bastante detalhe, ó, movimentação. Olha que interessante. Parte de ossos. Olha que legal essa parte aqui, ó. Esse vai dar pra ver, ó. Ele abre aqui, ó. E você tem parte óssea, parte muscular. É um guia de referência, ó, tem tudo quanto é nome aqui, né, dos músculos e partes também. E aqui já é um desenho mais à mão livre, ó, para você entender o esboço, a construção, ó. Se precisar de referência para fazer esquetes de anatomia, ó, aqui tem uns bem legais, ó. Que legal essa posição para praticar. Desenho de observação, ele explica esse conceito aqui. Olha que legal, quanta referência. Roupas, sombras, aplicação, né, em propaganda. Claro que isso tudo é da época, né? O Renato Silva já não está mais entre nós. Então por isso até o estilo é bem mais clássico, mais antigo. Mas os conceitos de composição, até de estudos, né, são muito semelhantes aos de hoje, assim, isso não muda, né? A raiz ainda é a mesma. Então tá aqui, ó, desenho artístico ao seu alcance, muito bom também, capa dura, recomendadíssimo. Esse aqui é um livro para se guardar e consultar sempre. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrei aí vários exemplos de livros de anatomia. Lembrando vocês que todos esses livros aqui, eles estão à venda na minha loja. Eu tenho eles para pronta entrega. Tem também na loja da Editora Criativo. Você escolhe onde preferir comprar. Tá? Lembrando que eu não sou dono da Criativo, tá, gente? Então vocês comprarem com eles lá, vocês negociem com eles, tá? Já teve caso aí de pessoa que comprou na Criativo, o correio atrasou, o cara veio, mandou e-mail pra mim, falando que a encomenda dele não chegou. Você comprou na loja dele, tem que falar com eles, né? Não comigo. Eu comprar comigo, aí você fala comigo. Só recapitulando, os 4 livros de George Bridgman é praticamente uma aula que você vai lendo e trabalhando para entender o mecanismo do corpo humano. Vanderpool ele é mais teórico, seguindo uma linha bem parecida com a do Bridgman, também parece uma aula, só que ele tem mais exemplos aplicados finalizados, né? O do Bridgman parece que é uma aula contínua. Lutz é um livro de referência, com muitas imagens para consulta, e em um fascículo você tem praticamente o corpo todo. Charles Bargue também tem bastante referência, mas ele propõe exercícios para você praticar a partir do método dele. E
o desenho artístico ao seu alcance, ele tem bastante referência, informação, consulta, e ele apresenta algumas técnicas de como você pode estudar anatomia, além de detalhes também, como perspectiva, composição, algumas coisas que vão além apenas do estudo do corpo humano em si. Beleza? Então, acesse aí a minha loja, tá? Tem todos os livros lá à venda para vocês. E é isso aí, se você gostou deste vídeo, achou bacana, te ajudou, dá um joinha, adicione os favoritos, compartilhe nas redes sociais que você possui. Se não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você tiver mais alguma dúvida, comentário ou sugestão, a seção de comentários está aí à disposição de vocês e pode ver mais um vídeo aqui no canal. Beleza? Talvez eu mostre mais livros para vocês aí, tem bastante coisa aqui que eu nunca mostrei, eu acho que tá sendo até um desperdício porque o pessoal desconhece, são livros muito bons e que até agora não teve tanta saída, assim. Eu espero que com esse vídeo, vocês conhecendo melhor do que se trata cada livro desses, estimule vocês aí a adquirir um material desse aqui de excelente qualidade para você aí que quer estudar à distância e de repente não tem uma escola ou um professor. Com certeza os livros vão te ajudar bastante. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.